Chamo-me Álvaro Siza, trabalho em arquitetura há 60 anos. E vivi em Matosinhos até quando tinha os meus... A maior dificuldade foi adormecer sem o barulho do mar, porque eu vivia junto ao mar, portanto, estava habituado àquele barulho e às sirenes de noite, e, portanto, aquilo... De parte de los arquitectos hay distintas atitudes o reacciones en su trabajo. Hay los que, por contacto, por formación y por los contactos que tienen, eso es muy importante, donde viven, donde nasceram y los contactos que tiveram, muy relacionados con la técnica, la inovación técnica, e com um pensamento bastante com a preocupação de se demarcar um pouco, com a preocupação de inovação. E para outros, o peso da história conta muito, depende. Em meu caso, provavelmente porque Portugal esteve tão aislado durante tantos anos, portanto, tem menos contacto com os câmbios tão intensos. E em outros anos, muito anteriores, tão relacionado com todas as partes do mundo, com influência na arquitetura mesmo, talvez por isso estive sempre muito ligado à continuidade, à arquitetura, à história e a variedade que existe em todo o mundo e que tem reflexos na arquitetura portuguesa através da história, não é? Vê Manuelino, vê a influência japonesa, Índia, sobretudo, é muito forte este para um português que viveu uma grande parte da sua vida em um país que estava muito aislado. Portanto, é um pouco distinto da prática, da inovação técnica e tudo isso. Mas sempre existem todo este balanço, num determinado período, os futuristas, primeiro, e logo, na renascença heroica, como se diz, do modernismo, praticamente proponiam a ser tábua rasa de tudo e tudo seria invenção. E para os futuristas, cada geração deveria construir seu ambiente, seu habitat. E, portanto, o resto era para não... E coisas como em el Bauhaus não haver disciplina de história, era uma coisa muito... Mas sempre houve outra tendência, outra atitude, e sempre a história da arquitetura, em uma certa medida, vive deste balanço entre história e inovação, também entre tradicionalismo e inovação, então sempre este balanço existe, em todos, em espírito, mais em um sentido em uns e mais em outro sentido em outro. A motivação é a mesma, só que onde se está a trabalhar é distinto, não é? Este exemplo, por exemplo, que aqui apontam a escola de Setúbal, essa escola está implantada num terreno livre. Não sei se neste momento aún estará livre, já não vou deixar ser muito. Mas era um terreno grande, com sobreiros, e não havia construção próxima, mas não visível.
E, portanto, na composição se apoia mais na paisagem e algumas vezes, como nesta casa de Ovar, que aqui também mencionam, el hecho de que era uma calle nueva, sin casa ninguna, a não ser, tendria 3 ou 4 casas independentes, muito malas, realmente, muito malas. E, portanto, havia dificuldade para mim, era difícil encontrar paisagem também, a zona plana, meio construída, assim, encontrar apoios para o desenvolvimento do projeto. Então, os apoios vieram de aquilo que eu conhecia de outras partes. Não há praticamente apoios locais, mas aí, então, recorremos a los distantes, não? Aí nessa casa me recuerdo que eu havia viajado há pouco tempo a Viena e vi uma casa, ou mais que uma, de Adolfo Luz, que me entusiasmou muitíssimo. E isso se vê de uma forma provavelmente demasiado directa e ingênua nessa casa, pero é um hecho que o apoio que encontrei foi fora e foi um arquiteto que hasta verlo em realidade não me interessava tanto. Pero quando visitei, claro. Sim, nosotros à medida que quedamos, ao final, à medida que quedamos viejos, se nos interessamos pela arquitetura, já viram tanta coisa. E isso é o alimento para o arquiteto. Vimos tanta coisa que já é praticamente impossível cair em la cópia, porque já não nos concentramos como quando começamos o curso, não agora, mas quando eu lo comecei, tinha uma referência na escola, que era Le Corbusier. E depois começamos a ter com a abertura que se assiste quando termina a guerra, também um pouco em Portugal, muito controlada. Então começamos a conhecer Brasil, a receber revistas, a receber cinema de Itália, e todo. E muitos contactos se estabelecem. Portanto, esta coleção que temos em la mente de tanta coisa que vimos já não ocorre conscientemente como uma cópia, que é uma coisa muito limitada. Isto já hace parte de nossa mente e, portanto, bem do subconsciente mais profundo. Eu me recuerdo, já foi há muitos anos, mas me recuerdo que tive evidentemente que ir aí bastantes vezes. Era muito bueno, además se comia el arroz negro muito bueno. e visitei lá a parte antiga da cidade, em la colina, não? Aí essas casas na parte superior. E corresponde um pouco a essa arquitetura que encontramos desde Alicante hasta Granada, Córdoba, etc., de influência árabe, não? Ou em la sequência da arquitetura árabe dessa zona. E provavelmente de aí o tema do pátio, que também vem de problemas de programa, da complexidade do programa e da extensão, e, portanto, aí surge a necessidade de abrir espaço para poder ter luz em todas as partes. Não? Será por isso. Mas estas influências não são limitadas, isso é que não motivam a cópia ou a obsessão por algo, porque elas mesmas estão contaminadas de influências profundíssimas.
Ayer estaba a ver um livro muito bonito publicado por a Alhambra sobre exatamente influência sobre el jardín, era praticamente sobre el jardín. E uma das coisas que tinha era um viejo gravado de uma visita de japoneses a Alhambra. E é verdade que tanto há influência do jardim japonês em Ibéria, em toda a Europa, em todo o mundo, como também o jardim japonês recebe influências, e neste caso, ali dos contactos que houve entre japoneses e espanhóis respeito a esta arquitetura, principalmente a Alhambra, a influência mútua que deu. Por um lado, resolve muitos problemas, hablei de la luz, la ventilación, la creación de ambiente de transição tão importante em zonas de clima excessivo, como é sul de Ibéria, não é? Además, resolver muitos problemas programáticos e tal, é uma imagem muito forte para nós outros, de todo o sul de Ibéria. E por outra parte, uma coisa é quando um edifício, esse é um dos níveis que aqui apontam, quando está entre casas em uma calle de uma cidade, esta herencia romana del traçado e das casas alinhadas por la calle, que Corbusier tanto combateu, Rue Corridor. Aí a composição é muito concentrada e contenida em la fachada, sobretudo. Mas quando desaparece essa continuidade, então surgem volumes aislados e o tema que também aqui apontam. Mas quando tens que fazer dos temas problemáticos para mim, é o momento que tem que venir logo no início de um projeto de meter as ventanas. Isso é muito difícil. Se é uma fachada, como disse, há regras para hacerlo, de simetria ou assimetria e tal, pero é muito contenido. Pero se é um edifício com uma dinâmica espacial e tal, esse é um dos problemas de crises no desenvolvimento do projeto. Era, creio que Wright, que dizia como seriam belos os edifícios se não houver que hacer ventanas. Era Wright que dizia isto. E logo se vê que não é um problema exterior, só se resolve com a justeza, considerando que a ventana é um tema do interior como do exterior. Uma coisa hoje está em crises, esta ideia de continuidade entre interior e exterior. E aí Adolf Loos, quando se vê uma elevação de uma casa de Adolf Loos, parece uma coisa incoerente, uma irregularidade. Pero aquilo funciona como ímãs, se diz ímã, todo está consistente a pesar da irregularidade. Uno sente que aquela ventana tinha que estar ali, não poderia estar. E qual é o segredo para chegar a este segredo? Aí me parece, Adolf Loos, é que tudo venia do interior, venia do exterior, pero em encontro com o interior, e portanto a coerência destas ventanas vem da coerência de todo o tema da casa projetada. Bom, o pátio permite
mais libre exercício respecto a este tema das aberturas de comunicação com o interior e exterior, porque não tienes um edifício longo com ventanas distribuídas em fachadas, pero sí tienes espaços distintos, onde uns mais abertos, outros mais cerrados, etc. Outros mais interiores, de penumbra. Então é também um apoio muito forte. Esse é outro tema que nos ajuda tanto, que é o percurso, né, como cadena de consolidação de um edifício, os percursos, como a gente se move, não é, dentro de um edifício por causa disto e daquilo, como se move. E é uma coisa em que ajuda muito. A mí me gusta mucho el cinema, porque en el cinema a veces mismo preocupación en control de percursos en el tiempo. Ahí y hay corredores, hay aproximación, grandes planos, hay grandes abertura de cámara, hay todo esse controle dos ritmos, de como, nesse caso, como aparece a imagem na pantalla. E na arquitetura há isso também. E eu, para detalhar, pormenorizar um edifício, tenho a necessidade absoluta de poder, sem os dibujos, percorrer os edifícios. Incluso ao projetá-los, muitas vezes intento, sem dibujo nenhum, percorrer seus espaços e aí encontro a forma, para mim, certa de detalhar uma porta ou tudo o que seja. A história falamos há pouco desta escola em Setúbal. E quando estava apresentando aqui em Portugal, não me recordo de onde, há um colega que chama a atenção para a influência grande de um monumento que existe, que é que tu conhecerás, em Sines, o Cabo Espichel. Não, Cabo Espichel. E verdadeiramente ele falava disto e eu disse, claro, porque tem também um pátio muito longo e estreito e ao limite um elemento especial que é uma igreja, nesse caso. E eu estava de acordo quando ele disse que havia sido influenciado pelo Cabo Espichel, que además é muito cerca de Setúbal e que eu havia visitado não há muitos anos. E isso quedou aqui, e claro, influenciou, pero eu não tomei consciência disso. Pero a coisa que mais, a ferramenta que com mais sucesso se pode utilizar é aquela de que exatamente mental de que não temos consciência. Porque não tendo consciência, ela pode mesclar-se com muitas outras. Não? É flexível, é plástica, não é uma obsessão formal. Sim, pero a Aalto, aí está. A Aalto foi não sei quantas vezes à Espanha e à Norte-África. E ele, por exemplo, usa muitíssimo em Finlândia uma coisa que não é tão vulgar em Finlândia, quer dizer, pátio. Entende?
Isso ele lo encontrou. Há um esquiço muito interessante que eu vi, não sei de onde, pero eu vi, de Corbusier, de uma casa em Norte-África, em Argel, coisa assim. E tu miras esta casa e vês Ronchamp. Então, essas torres de Ronchamp são a imagem da torre de ventilação tradicional em Norte-África. Gaudí tanto colheu em Norte-África na sua arquitetura. Incluso hizo um projeto para não sei de onde, em Norte-África. Então, bueno, nós outros nos movemos, não podemos parar em encontrar simplesmente a relação boa com o vizinho, pero é muito mais largo isto. Bom, aí havia muita coisa sai da resposta, por lo menos inicialmente, a problemas funcionais. Também um grande apoio para um projeto fundamental. Depois há que ter o trabalho de não quedar limitado a isso, como que libertar-se de los temas funcionais, pero respeitando-os em absoluto. E eles estão lá sempre. E aí havia um problema fundamental que não havia acesso. Se queria ser um novo superfície de museu nova, pero existia já um museu nesse grande convento e num primeiro piso. E esse convento está dividido entre várias propriedades. E, portanto, para encontrar um acesso, não sei quem havia aberto uma porta onde estão essas ventanas barrocas gloriosas. E nós outros queríamos, evidentemente, reacer essa fachada barroca e, portanto, havia que encontrar um outro sítio para entrar e, además, que hicesse uma ligação ao novo edifício, porque era uma ampliação, havia que notar-lo bem. E havia várias dificuldades. Muitos do trabalho do arquiteto, provavelmente é fundamental parte das dificuldades. Se não há dificuldades, quedamos perdidos. E de lá dúvida. O projeto é um percurso por dúvidas sucessivas, procurando a ser um todo dessas distintas dúvidas que surgem durante e imediatamente com o projeto. Então, aí havia um campo aberto, acessível por la calle, em paralelo à calle, e aí estava perdida uma capinha que veio de uma casa privada, alguém lá transpôs, e alguém é do município, e lá pôs aí, mas estava perdida. De qualquer modo, era como um ponto de atração aí. Então é difícil hacer um ângulo, pero que é paralelo a um muro que existe detrás. Então aí havia muita coisa para juntar e essa diagonal termina junto à capilla, portanto, traz a capilla para a composição e depois entra no convento, sendo uma espécie de puente cerrada no hueco de uma ventana. Pronto, é isso. Portanto, isso dá o essencial do projeto. E é a pista primeira para o desenvolvimento posterior. Aí, por exemplo, em Santiago, uma pista importante era como existia antes, inicialmente,
Cierre del Jardim, aí onde está o edifício, praticamente havia um muro, que depois foi demolido quando se abriu essa calle. Lá está uma dificuldade grande, porque esta calle não é muito feliz, não é traçado. Pero en el trazado de la calle está, al final, la memoria del muro antiguo. E serviu bastante para ser aprovado o projeto, porque primeiro aquilo é ao pé deste belo convento, que é monumento histórico, e logo a sugestão que me fizeram de início foi poner o museu dentro do jardim. Al final era esta coisa tão frequente do medo da arquitetura de hoje, quando uno vai projetar um sítio belo ou junto a um monumento, a primeira questão para muita gente e muitos responsáveis é vai estropiar tudo. Eu queria dentro do jardim. Eu disse, não, deve vir à la calle, porque é um edifício importante do ponto de vista da vida da cidade. Não vamos pô-lo como um anexo do convento. E logo para defender isto, eu encontrei, mostraram as fotos antigas, e sabia que, de hecho, existia uma grande massa de granito, que era esse muro alto, que partia praticamente do convento. E isso ajudou a defender esta solução e também a encontrar os ângulos necessários em um sítio bastante complexo, não é? Para mim, Baixa e Chiado é um único projeto. Não é adição de intervenções através do tempo e de personalidades. É um projeto único. E não, para mim não fazia sentido que quando 18, no meio de tantos, são destruídos por o fogo, ou parcialmente destruídos, introduzir uma nova linguagem. Era como eu costumo dizer, que era quando me cai um botão, e aqui não meto um rojo ou verde ou assim, meto um igual. E o tema importante era de las relações com a cidade. Em certa medida, nunca consolidadas, porque quando esta grelha implacável de Pombal encontra os bordes de um e do outro lado, El Castelo e Bairro Alto, não funciona. E aí, o que existe indicava mais claramente as dúvidas e a inquietação de que há ser quando se encontra esta topografia. E, portanto, havia pontos nunca acabados de forma consolidada, alguns, que têm a ver com conotação, relação com a parte alta e com a parte mais abaixo, que é baixa. E, portanto, esse aí é que havia que concentrar, em minha opinião, o desenvolvimento do projeto. Eu, quando fui aí, entre as ruínas, primeira visita e tal, fui a esse sítio e se vê, era um hueco tremendo, e se vê no alto a igreja del Carmo. E as casas tinham acesso para as duas calles, Carmo e Ivens, pero não continuidade.
porque os edifícios iam em profundidade contra la colina e, portanto, aí não havia percurso nenhum. Quando eu vi, estava tudo destruído, então se via no alto da igreja com uma importante porta de vidro azul. E eu passeando aí e disse, pero bonito seria como para dar condições de habitabilidade às casas, hay que abrir, hacer um aberto para a ventilação transversal. Bonito seria hacer um percurso e entrarem naquela porta, bela porta. E vim para casa pensando que havia hecho uma descoberta sensacional e uma invenção urbanística e tal. E passado o tempo, uma historiadora que trabalhava para o Gabinete de Chiado me mostrou um gravado antigo onde se via umas escaleiras indo direito a essa porta. Então, quedei, por um lado, primeiro frustrado porque afinal não havia inventado nada. Pero logo muito contente porque me disse, isto é a confirmação de que eu vi bem, não por capacidade minha exatamente, pero porque por la força de permanência de incluso daquilo que é demolido, essa imanência tão clara. O meu futuro, com realismo, vejo próximo, curto.